o Espírito Santo de Deus é essencial na vida da igreja e atua desde o princípio e atuará até a consumação do plano de salvação de Deus. Ele nos precede, desperta a nossa fé e nos conduz a Cristo. A liturgia também expressa a cooperação íntima entre o Espírito Santo e a Igreja. O Espírito Santo desempenha um papel fundamental na vida dos fiéis. Ele é o nosso consolador, o nosso defensor e o nosso guia. E como ele atua? Vamos ver. Hoje eu vou fazer uma catequese sobre o Espírito Santo. Primeiro, convicção do pecado. O Espírito Santo nos convence da necessidade de arrependimento e nos leva a buscar o perdão de Deus. A consciência da gente é iluminada por quem? Aquele incômodo que a gente sente quando faz coisa errada. A lei moral natural que está inscrita nos nossos corações vem de fábrica, está no programa do ser humano, está na nossa genética, mas ela precisa ser alimentada, precisa ser inflamada pelo Espírito Santo de Deus. Porque senão é como a televisão, que sem eletricidade não vai funcionar. Batismo e confirmação. O Espírito Santo é invocado no sacramento do batismo, onde purifica e renova a alma. Aí, toda a Trindade começa a inabitar, ou seja, habitar dentro de nós. Aí nós começamos a ser filhos de Deus. E no sacramento da confirmação, ou crisma, é ele que fortalece os fiéis com os seus dons. Dons espirituais, falando neles. O Espírito Santo nos concede dons como sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, piedade, ciência e temor de Deus. Já vou explicar cada um deles. Fé e conversão. Ele inspira a fé e nos ajuda a nos voltarmos para Deus. O Espírito Santo é o agente divino que trabalha na salvação, santificação e capacitação dos fiéis, revelando os pensamentos de Deus e guiando-nos em toda a verdade. Nós ouvimos isso no Evangelho. Vida de oração. O Espírito Santo nos ajuda a orar, interceder e nos conecta com Deus. Sem Deus nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Quem está achando que faz o bem porque é bom, está equivocado. Porque nós não podemos fazer absolutamente nada de bom sem a graça de Deus, que nos vem através do Espírito Santo. É aquele cutucão que Deus dá quando a gente passa na frente do mendigo e sente dó. Deus já está começando a atuar aí na virtude da compaixão, e é Ele que nos empurra a abrir a carteira e ajudar o mendigo. Mas nós podemos optar por não sermos dóceis ao Espírito Santo. Nós podemos optar por atender à carne, que nós vimos na liturgia da palavra, que se opõe ao Espírito, que vai ser incendiada pelo demônio. Nós podemos nessa hora preferir gastar esse dinheiro ali na barraca de cachorro-quente, tomando uma cerveja, justificando o nosso ato porque
vai gastar com cola para cheirar, com cachaça. Então esse é o palco da vida. E nós, ao final dela, vamos responder perante o tribunal de Deus, porque seremos julgados, há um juízo, de acordo com as nossas escolhas. Unidade da igreja. O Espírito Santo une os fiéis em comunhão e amor mútuo. E ele distribui os dons e produz frutos na alma. Santo Tomás de Aquino, um dos grandes teólogos da igreja, na minha opinião o maior, ensina que o Espírito Santo age como um instinto próprio do justo, orientando interiormente as escolhas e decisões. Obviamente que sempre que no sentido do bem. Devemos ser dóceis à voz do Senhor, como disse, e abandonar-nos ao Espírito Santo, permitindo que Ele nos guie. Como na vida corporal, o corpo só é motivado pela alma que lhe dá a vida, assim também, na vida espiritual, todos os nossos movimentos devem vir do Espírito Santo. Interessante que a Eucaristia vai alimentar o nosso corpo, obviamente que também as nossas almas, e o Espírito Santo é quem vai permitir os frutos desta comunhão piedosamente recebida, fervorosamente buscada nas nossas almas. A relação entre o Espírito Santo e a Santíssima Trindade é fundamental na teologia cristã. Vamos entender um pouco melhor essa questão trinitária. A Santíssima Trindade é composta por 3 pessoas divinas: o Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são distintas, diferentes umas das outras, mas compartilham a mesma essência divina. São o mesmo Deus, com todas as suas características. Nenhuma delas é melhor do que a outra. Nenhuma delas é superior à outra. E aqui eu vou comentar alguns pontos importantes sobre essa relação. Primeiro, a Santíssima Trindade é um mistério de fé. O que isso quer dizer? Quer dizer que é algo que nós não podemos entender sem a revelação de Deus. É algo que não está ao alcance do raciocínio humano. Nós podemos sim, a partir do dado revelado, da sua aceitação, colocar a razão em busca de uma fundamentação para o mistério. E assim nós temos, ao longo da história, tanto teólogos quanto filósofos, que mostram que os mistérios da nossa fé, por mais que continuem inatingíveis na sua plenitude à razão humana, eles são dignos de crédito. Eles fazem sentido. E eu gosto muito de usar aqueles exemplos do 3 em 1 que está na natureza. Vamos pegar a música, a bela música que nós estamos ouvindo aqui hoje. Me corrija aí, maestrina, por favor, se eu estiver equivocado. Na música nós temos uma só realidade, música, mais ritmo, harmonia e melodia, não é isso? 3 realidades distintas, compreendidas e compreensíveis individualmente,
mas são interdependentes e constituem a mesma essência da música. O mesmo se pode dizer do tempo. No tempo eu tenho o passado, que é diferente do presente, que é diferente do futuro, mas as três realidades são uma só realidade chamada tempo. E assim eu poderia passar a manhã inteira aqui. Água, nos seus três estados, sólido, líquido e gasoso, é a mesma água, H2O. Tá? Não muda em absolutamente nada. Mas tentando entender um pouco os mistérios da Santíssima Trindade, nós não vamos ter, por exemplo, a sede aplacada por um cubo de gelo, senão pela água líquida. E assim a gente começa a entender os papéis, entre aspas, das pessoas da Santíssima Trindade, que acontece muito no que diz respeito à relação conosco. O Espírito Santo é a terceira pessoa e coexiste, ou seja, existe junto, eternamente com o Pai e o Filho. Então as três pessoas são igualmente eternas, porque num primeiro momento a gente tende a achar que o Pai veio primeiro, né? Veio primeiro do que o Filho, porque aqui na Terra primeiro tem um Pai, depois tem um Filho, não é assim? Não balança a cabecinha não, sabe por quê? Vamos lá para a filosofia? Quando é que um homem é pai? Ele só é pai no momento em que ele tem a notícia que a mulher engravidou. Então, no exato momento em que existe um filho, existe o pai. Deu para entender? Ele não é pai antes. Ele só é pai no momento, por exemplo, da fecundação, pronto, tem filho, tem pai. Olha aí que interessante. Então vocês estão vendo que a razão nos ajuda a dizer, faz sentido. Agora, entender, gente, lá na raiz, através de uma equação matemática, através de um cálculo estequiométrico, é impossível. Tá? E por isso Deus começa lá no Velho Testamento a revelar esse mistério. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós temos aí um plural. E é Jesus quem plenamente revela a Trindade. Nós vemos no batismo de Jesus, por exemplo, o Espírito Santo, como vemos em Pentecostes. Jesus diz, eu e o Pai somos um, quem me viu, viu o Pai. Eu e o Pai vos enviaremos o Espírito Consolador. Não vos preocupeis com o que havereis de dizer, porque o Espírito vos recordará tudo. Então aí, a partir do dado revelado, que em Jesus é evidente, nós vimos, nós ouvimos, a gente cala a boca de caçapa e põe o rabo entre as pernas e aceita. Todos os infelizes, soberbos, que bateram a mãozinha no balcão e exigiram de Deus essas explicações estequiométricas, matemáticas, que não aceitam aquilo que a sua pobre inteligência, restrita, limitada, humana, pode entender, perderam a fé. Todos esses filósofos racionalistas perderam a fé. E aí mais vale aquela senhorinha simples, ignorante, que puxa o terço na paróquia e que aceita por fé aquilo que ela recebeu da mãe dela desde pequena. E todos nós que cremos somos testemunhas do bem-estar existencial do qual nós desfrutamos, diferente da infelicidade desses pobres coitados. E eu não falo pobres coitados com desdém, eu falo pobres coitados realmente com pena dessa condição existencial, de angústia, de sofrimento. Eu me lembro do testemunho de um homem muito sábio, engenheiro, com doutorado, no Rio de Janeiro. Não acreditava em Deus, vivia deprimido, só trocando de remédio, Rivotril, sertralina. E aí, um belo dia,
ele desesperado, já quase pensando em se matar, resolveu sair de casa, assim com a mão na cabeça, ele dizia, saiu para ver se mudava de ares, se saía daquela angústia, e de repente ele disse, Deus me levou a uma igreja, eu comecei a escutar como vozes de anjos, que eu não aceitava, eu não acreditava, mas aquela música me chamou para dentro da igreja. O que era a música? Um terço recitado por velhinhas, carolas. Esse pessoal que é menosprezado pelos grandes intelectuais, que chamam de baratinhas de sacristia, né? Pois estavam lá, as baratinhas recitando o terço, e aquilo atraiu aquele homem, e aí de repente, uma dessas velhinhas, virou-se para trás, olhou para ele, e ele naquela ânsia de falar, naquele desespero por partilhar, por pedir ajuda, ela simplesmente fez, pegou na mão dele, procurou no bolso um terço, colocou na mão dele, guiou os dedos dele para uma conta, ele contando a coisa mais engraçada, e ele tentando falar, ia dizer que não acreditava, que não queria, ela chamou ele, e o ajudou a rezar. E quando aquele homem viu, e aí teologicamente eu digo, já movido pela graça de Deus, já sob o efeito daquele que é o consolador dos desesperados, dos angustiados, que muitas vezes é rejeitado, ele simplesmente foi dócil. Começou a rezar, foi pegando de segunda, no final ele foi convidado para a partilha de um lanche, e ele ficou encantado com a bondade, com a doçura, com a paz interior das baratinhas de sacristia. E no final, elas, muito delicadamente, como bem manda a caridade, o convidaram a voltar. E ele voltou. E foi pelas mãos da nossa rainha, na reza do terço, que esse homem se converteu. É isso que está faltando ao mundo hoje. Essa humildade, essa docilidade, a todos nós também. Agora, como nós vamos ser dóceis ao Espírito Santo que quer nos falar, se a gente vive no corre-corre? Como a gente vai ser dócil se a gente vive, com perdão da expressão, com o focinho socado no Instagram? Se a gente passa o tempo inteiro no Facebook? Não tem como Deus fazer ninho na minha vida. Depois não se queixe, você se alimenta disso. O seu intelecto está cheio de moda, de receitas, de sei lá o quê. E às vezes até de muito conhecimento das coisas de Deus, mas pouca prática. Fé tem que se transformar em obras, senão ela é morta. A missão do Espírito Santo. Ele é enviado pelo Pai e pelo Filho para cumprir várias funções. Eu já vou enumerar, mas antes eu quero aqui falar para vocês do erro da Igreja Ortodoxa, que é uma igreja irmã da Igreja Católica, a qual alguns católicos se convertem. E muitas vezes, quando a gente vai ver, é por conveniência. Eu conheci um padre católico, doido para se casar, que um belo dia começa a ver a verdade onde? Na igreja ortodoxa. E aí imagina, o padre doido para se casar, acreditando na presença real de Jesus na Eucaristia, nos santos da igreja, não seria capaz de ser protestante? Para onde que ele foi? Para a igreja ortodoxa, que é cismática. Está no erro, porque não segue o Papa, não segue a hierarquia da igreja, que foi determinada por Jesus. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. A igreja ortodoxa está em desobediência, com respeito, carinho pelos irmãos ortodoxos. É uma igreja onde a missa é válida, a Eucaristia é válida, todos os sacramentos são válidos. Tem muitas semelhanças conosco e com a Igreja Católica, prova o grande erro protestante, que não tem Eucaristia, que não tem confissão. Mas
faz parte das divisões que o diabo operou, porque o diabo divide, assim como Deus une. Agora, pelo amor de Deus, eu não estou aqui exercendo a arte de falar mal dos outros, de atirar pedra nas outras religiões, por favor. Eu estou no meu papel sacrossanto de mestre da fé. Eu tenho que ensinar vocês os erros, porque senão daqui a pouco vocês, por conveniências pessoais, também vão estar indo para o erro. Dizer que a igreja ortodoxa está no erro não significa julgar esses irmãos, dizer que eles estão condenados, que são gente ruim. Muitos serão melhores do que nós no protestantismo, não aceita até. Então, por favor, que ninguém coloque palavras na minha boca. E eu faço questão de fazer esses apartes, por quê? Porque no mundo de hoje, daqui para ali puxam faca para nós, pregadores da igreja. Porque é tudo que o diabo quer. Que os padres se calem, que se omitam, que se rendam ao politicamente correto, que é uma covardia. E é uma heresia, porque para nós existe o teologicamente correto, somente, porque aquele que for teologicamente correto será politicamente correto, sempre. Então aqui não se trata de faltar com a caridade para com os nossos irmãos separados, senão mostrar a beleza, a riqueza e a verdade da fé católica, que é, eu repito, e vou morrer repetindo, a única embaixada de Deus na face da terra, porque fundada por aquele profeta, homem, que é ao mesmo tempo Deus. E por isso ninguém discuta isso, em que pese haver outros profetas, outros credos, bondade, sementes de verdade, tudo o que quiserem. Os documentos da igreja dizem isso. Mas a plenitude da verdade dos meios salvíficos só nós temos. Porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz isso, não sou eu. Então deixemos as coisas muito claras. E retomando então as funções do Espírito Santo, quais são elas? A santificação, ele santifica os crentes, transformando-os à imagem de Cristo. Guiar e ensinar, ele guia os fiéis na verdade e revela os pensamentos de Deus. A habitação, ele habita nos corações dos crentes como consolador e conselheiro. O conselho nada mais é do que essa inclinação a fazer aquilo que é a verdade, aquilo que é a vontade de Deus. A inclinação para o bem. Relação com Jesus Cristo. O Espírito Santo desempenha um papel crucial na obra da salvação. E aí, falando do erro ortodoxo, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A igreja ortodoxa diz que o Espírito Santo procede só do Pai. Ora, se o Filho não tem o poder de exalar, que é a expressão teológica, o Espírito Santo, então o Filho é menos do que o Pai. E aí fica ferida a igual onipotência das três pessoas da Santíssima Trindade. As três pessoas são igualmente oniscientes, ou seja, tudo que uma sabe, as outras sabem. São igualmente onipresentes, onde está uma, estão as três. E são igualmente onipresentes, oniscientes e onipotentes, ou seja, podem tudo igualmente. Não é assim que o Pai pode mais que o Filho, que pode mais que o Espírito Santo. Isso é o que a Igreja Católica ensina. E ainda, no que diz respeito à relação com Jesus, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo aos discípulos após a sua ascensão. E ele diz, eu e o Pai. E aí fica confirmada essa processão, que vem do verbo proceder, do Espírito Santo. Igualmente do Pai e do Filho. Relação com o Pai e o Espírito Santo procede dele, é o amor mútuo entre o Pai e o Filho, unindo-os em perfeita comunhão. Eu costumo falar isso nas missas da Santíssima Trindade, uma teologia que vem de Santo Agostinho. Uma vez que a Sagrada Escritura diz que Deus é amor, e nós só conseguimos entender a palavra amor dentro do conceito de relação, porque amor é necessariamente uma relação. Então aí nós sabemos que tem um que ama e um que é amado. E aí nós entendemos o amor mútuo do Pai pelo Filho. O Pai, quando ama o Filho, ele é o amante, o Filho é o amado. E o Filho, quando ama o Pai, o Filho é o amante, o Pai é o amado. E o amor, que é a relação entre um e outro, é o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo não é apenas uma função de Deus,
mas sim uma pessoa divina da Santíssima Trindade. Ao longo da história, algumas heresias surgiram em relação à Santíssima Trindade. E aqui vão algumas delas. Primeira, negar que o Espírito Santo é uma pessoa. Acabei de dizer. É uma função. Não é função. É pessoa. Alguns erroneamente consideram o Espírito Santo como uma força ou simplesmente uma ação de Deus no mundo. O Espírito Santo é uma pessoa completa e distinta, assim como o Pai e o Filho. Modalismo, outra heresia, que afirma que as três pessoas da Trindade são apenas modos ou máscaras que Deus assume. Contrariamente, as pessoas da Trindade existem eternamente e atuam simultaneamente. Deus do Antigo Testamento é só o Pai. Alguns pensam que o Deus revelado no Antigo Testamento é diferente do Deus encarnado em Jesus, é o mesmo Deus. Triteísmo. Essa heresia sugere que há três deuses separados. Subordinacionismo. Acredita que o Filho e o Espírito Santo são subordinados ao Pai. Essas são as principais heresias com relação à Trindade. Bom, e agora eu preciso falar um pouco sobre um movimento que existe na igreja, que é aprovado pela igreja, portanto ninguém pode combatê-lo, que se chama a Renovação Carismática Católica. Em que pese a raiz da Renovação Carismática Católica ser protestante, começa nos Estados Unidos, com um grupo de americanos que rezava com os pentecostais. Eles gostam da ideia, daquele modo de louvar a Deus, daquele modo de se relacionar com o Espírito Santo, então trazem isso para a igreja. Isso não vai apodrecer a renovação carismática, como pretendem os fundamentalistas da igreja. Porque na igreja existem tanto aqueles que pecam por falta, como a galera da teologia da libertação, modernistas, progressistas, que tudo é frouxo, tudo é de qualquer jeito, qualquer coisa para Deus está bom. Padre que em festa junina dança com a mulherada toda, que bebe com o povo, é essa galerinha aí. Porque nós temos que rezar, tenhamos misericórdia, sempre. Mais uma vez, meu papel é denunciar pecados, mas sempre temos que amar os pecadores. Como tem também aquele povo que quer ser mais realista que o rei, são sede-vacantistas, só eles são os bastiões da ortodoxia, estão acima do Papa e de todos, se separam na igreja, assistem normalmente missa lá no fundo, de braços cruzados, martelo dos hereges, condenando tudo e todos. Outra ação do diabo, travestida de bem. Bom, então a RCC é um movimento aprovado, porém, isso não significa que seja um movimento isento de erros, que está tudo certo ali, que ninguém pode dizer, não, isso aqui não pode ser feito dessa maneira. Até porque todo e qualquer movimento da igreja, focolare, neocatecumenar, tudo, existe enquanto a igreja disser que é bom. No primeiro momento, a igreja analisou esses movimentos, viu seus estatutos, a sua proposta e disse, é bom, não tem nada aqui contrário à fé. Agora, uma coisa é o que apresentaram em Roma e outra coisa é o que se faz na capilaridade, em cada paróquia. E aí que mora o perigo, porque aí vem os líderes, aí vem as pessoas, e aí começam os desvios. Inclusive até daquilo que é a doutrina original do movimento. Aí começam os profetas de cada movimento, aí começa a idolatria do povo. Ponha na sua cabeça, criatura de Deus, que antes de mais nada você é católico. Copiou? Você não é focolário, você não é neocatecumenal, não é verdadeira vida em Deus, não é comunhão e libertação, tridentino, sei lá, você é católico. E aí, Deus tem suscitado ao longo da história congregações religiosas, movimentos, tudo é ação do Espírito Santo. E tudo isso é justamente a riqueza da igreja. Cada um vai se afinar com um movimento, e isso é para o bem de todos nós. Então aí você está agora na RCC, ou nos focolares, ou em qualquer outro movimento. Mas entenda, quando a igreja diz é errado,
Porque teve um grupo de RCC lá em São Paulo, que tinha um profeta, que começou a fazer coisa errada, foi corrigido pelo padre, saiu, foi procurar guarida em outro padre disse que estava errado, foram para o bispo disse que estava errado, aí ele fundou a própria seita, saiu. E esse é o destino de todos esses que se acham. Porque é uma galera que acha que tem o Espírito. Eu conheci uma vez um carismático que dizia o tempo inteiro para mim, o Espírito Santo de Deus está me mandando lhe dizer não sei o quê. O Espírito Santo de Deus está me dizendo para falar para vocês não sei o que lá. Aí eu falei, amigo, vamos parar com isso? Sabe por quê? Porque você parece o profeta de Deus. Quando você abre a boca e diz que o Espírito Santo de Deus está mandando você dizer isso ou aquilo, ai de quem discordar de você. Você não está vendo que isso não vem de Deus? Para com isso. Ah, mas eu sou uma pessoa dócil, eu só falo aquilo que Deus me manda mandar. Eu falei, cuidado, porque tem as tentações sob a aparência de bem. Que o diabo opera nas almas dos soberbos. Eu não sei quem você é, eu não sou seu diretor espiritual, eu não estou dizendo nada, eu só estou dizendo que cuidado com isso. Então nós temos que ter cuidado. E nesse sentido, existem alguns erros no movimento que foram pontuados pela igreja e que eu vou passar para vocês aqui. E mais uma vez eu digo, admiro a renovação na sua obediência à igreja, exceto quando cometem esses erros, que são pessoas pontuais ou grupos pontuais. Admiro a renovação nessa intimidade que busca com o Espírito Santo, é um movimento que busca amizade, docilidade, conhecer o Espírito Santo. Um dos desconhecidos na nossa igreja. Por isso resolvi fazer essa homilia catequética. Porém, nós vamos ver esses erros, esses exageros, eles são super marianos, tem um louvor bonito. Eu voltei para a igreja graças à renovação carismática, a ela eu sou muito grato, me fez muito bem no início da minha conversão. Porém, o grande desafio carismático qual é? Superar a emoção. Tem muito carismático que parece criança, está eternamente naquela necessidade do louvor, da bateção de palmas, se não tem essa vibe eu não vou. Esse é um problema, é um desafio. Então vamos lá aos pontos específicos desse documento da igreja, que são orientações que vêm através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A palavra batismo significa tradicionalmente o sacramento da iniciação cristã. Por isso, será melhor evitar o uso da expressão batismo no Espírito, ambígua, por sugerir uma espécie de oitavo sacramento. E aí, quando o carismático fala de batismo no Espírito Santo, o que a gente que não é batizado no Espírito Santo pensa? Eu sou menos, eu posso menos, está faltando alguma coisa em mim. E isso não é verdade. Então, esse é um ponto. Pode-se falar termos, como diz o documento, efusão do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo. Dons e carismas. O grande dom que deve ser por todos desejado é o da caridade. Está na Bíblia, 1 Coríntios 12, 31, 13, 13. Aspirai aos dons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa todos, que é o quê? A caridade. A caridade é o primeiro dom e o mais necessário pelo qual amamos a Deus acima de tudo e ao próximo por causa dele. Está no documento também Lumen Gentium, número 42 do Concílio Vaticano II. Então nós não precisamos aspirar a dons, ficar pedindo dom de línguas, de profecia, disso e daquilo. Porque se isso acontece, isso aconteceu comigo, eu participava de um grupo carismático. O que vai acontecer? O fenômeno da autossugestão. Este que vos fala, que hoje é padre, um belo dia, num grupo de oração, onde os dirigentes levavam as pessoas a acreditarem que elas tinham que se soltar, porque se eu ficar raciocinando muito, o Espírito Santo não vem e tal. De repente, eu comecei a orar em línguas. E numa outra reunião, mais no final da minha carreira, neste grupo, eu profetizei. E aí eu pergunto, hoje que eu sou padre, eu não precisaria, com muito mais razão, desses dons? E onde eles estão? Então foi uma indução que aconteceu, eu admito isso. E olha que eu estava lá com boa vontade. Eu nunca fui do tipo de fazer teatro, de querer aparecer. Deixando bem claro isso.
Então, muitíssimo cuidado com essas questões, porque se Deus quiser lhe dar um dom, qualquer que seja, ele vai acontecer, ele vai prorromper na sua vida. Quando você menos esperar, esse dom já está acontecendo, o reconhecimento das pessoas vai acontecer. Então a gente tem que ser santo, e a partir da santidade, Deus vai distribuir os dons como Ele quiser. Porque dons existem para o serviço da igreja, para o bem do povo de Deus, e vêm todos da providência divina. O Espírito Santo unifica a igreja na comunhão e no mistério. Isso eu já falei, voltando aqui. O Espírito opera pelas múltiplas graças especiais chamadas de carismas, através das quais torna os fiéis aptos e prontos a tomarem sobre si os vários trabalhos e ofícios que contribuem para a renovação e maior incremento da igreja. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, número 798. Os carismas devem ser recebidos com gratidão e consolação, e não devem ser temerariamente pedidos, nem se ter a presunção de possuí-los. Como o rapazinho lá que se achava iluminado pelo Espírito Santo em tudo que dizia. Haja muito discernimento na identificação de carismas e dons extraordinários. Diante das pessoas que teriam carismas especiais, o juízo sobre sua autenticidade e seu ordenado exercício compete aos pastores da igreja. Então, quando a igreja diz é, quando diz não é, não é. Roma locuta est causa finita. Quando Roma se pronuncia, encerra-se o assunto. Todos os que discutem com Roma, caem na heresia, terminam no pecado, acabam fundando uma seita, ou saem da igreja. Então, a eles, os pastores em especial, cabe não extinguir o espírito, que é aquele padre que diz, não, isso é errado, não pode, eu não quero carismático aqui na minha igreja, eu não quero consagração à Nossa Senhora, eu não quero missa tridentina e não sei o quê. Está errado também. Então, tudo tem que ser provado para ficar com o que é bom. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:21. Assim também, no que se refere aos carismas, a RCC se atenha rigorosamente às orientações do bispo diocesano. Bom, existem 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. E vamos lá a estes dons. Segundo o Catecismo, sabedoria. Este dom, como que nos emudece diante das maravilhas de Deus. Ele faz sentir e saborear com docilidade os mistérios de Deus, concedendo-nos uma compreensão não humana dos mistérios e da grandeza divina. É considerado o maior de todos os dons porque eleva o homem a uma experiência sobrenatural. Diz o Senhor, feliz aquele que encontrou a sabedoria. Provérbios 3:13. Dom do entendimento, também conhecido como dom da inteligência, é o dom que nos faz penetrar na verdade divina. Concede-nos um conhecimento que não está limitado ao esforço humano, mas ultrapassa, dando-nos a conhecer a verdade que simplesmente pela razão humana não temos conhecimento. Falei um pouco aí do mistério da Santíssima Trindade, por exemplo. Conselho é o dom que nos faz agir com esperteza e nos faz escapar das astúcias dos nossos inimigos, muitas vezes fazendo-nos escapar dos olhos da prudência simplesmente humana. Concede-nos a maneira certa de proceder diante de algumas situações que poderiam pôr em risco o caminho da salvação. Fortaleza é o dom que nos move a executar o que nos ensina o conselho, tendo como finalidade a maior glória de Deus, apesar, esse é o ponto central, dos sacrifícios exigidos para isso. Então é aquela força, é aquela coragem. É frequentemente encontrado na vida dos mártires, aqueles que, conduzidos por uma força divina, deram a vida por Cristo. Ciência. Este dom está ligado intimamente com a providência divina, no que tange a nossa orientação para o céu. É característico na vida de alguns pregadores, dos santos doutores e dos diretores espirituais, cuja missão é propagar a fé e conduzir as almas. Piedade é o dom que nos faz tratar as coisas de Deus como sagradas, e Ele mesmo, com simplicidade, confiança verdadeira, como um filho deveria tratar o seu pai.
A piedade nos ajuda a entender nosso lugar de filhos para com Deus e nos faz tratá-lo como Pai. Temor de Deus não é o medo de Deus, cuidado, senão em tudo respeitá-lo e querer agradar-lhe. Segundo o padre Arinteiro, a alma possuída por esse dom quer, a todo custo, destruir o quanto antes o corpo de pecado, vivendo sempre cercada de mortificação de Jesus Cristo, para que também em sua própria carne mortal manifeste-se a vida do Salvador. É característico na vida de todo cristão batizado, no início de sua caminhada com Jesus Cristo, onde busca moldar a sua vida de acordo com a lei de Deus. Podemos cultivar todos os aspectos do fruto do Espírito Santo de uma maneira muito prática. Qual? Focando, anota aí, no amor e no domínio próprio, que são o primeiro e o último item da lista. Todos os aspectos dos frutos se baseiam no amor e, na verdade, são uma forma de amor, mas eles são mantidos no lugar por quem? Pelo domínio de si mesmo. A Igreja ensina que os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias da glória eterna. Catecismo 1832. Eles nos levam para Deus e opõem-se às obras da carne. São Paulo pontua que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. E aí vamos ver cada fruto. Tudo isso que eu acabei de falar está em Gálatas 5:22. O fruto do amor nos leva a consolar, compreender e amar nosso próximo, porque Deus é amor e nos ensina a amar. 1 João 4,16. Este fruto do Espírito é força para vivermos o bem, já que sem caridade nada poderíamos. Pois, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transpor as montanhas, se não tivesse caridade, nada seria. 1 Coríntios 13:2. O fruto da alegria, gerado em nosso interior pelo Espírito Santo, gera constante desejo de cantar louvores ao Senhor, de glorificá-lo por tudo e em tudo. Jesus disse: a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Essa alegria verdadeira é força contra toda tristeza. E olha aí, quantos deprimidos não carecem de alegria? E por quê? Falta esse fruto. E aí a gente começa a ver que a falta de alegria é um sintoma de falta de fé autêntica. Alguma coisa está falhando, seja o conhecimento de Deus, seja a oração. A pessoa pode estar no pecado. Então, amargurados, pessimistas existenciais, vão atrás de procurar remédio para esta mazela da sua alma. Por quê? Porque esse pessimismo, essa amargura, essa falta de paz, essa tristeza são sintomas de adoecimento espiritual. Cuidado, que as pessoas acham que fé é só rezar, fé é só vir à igreja, fé é um pacote. Eu já falei para vocês, quando falei de inanição espiritual. Requer cumprir mandamentos, conhecer Deus, ter caridade, rezar, sacramentos, especialmente confissão e eucaristia, é um pacote. O fruto da paz nos concede a tranquilidade em meio às tribulações. Olha aí, retira o medo do coração, favorece o silêncio, que leva a escutar Deus e pacifica o nosso interior. E eu pergunto, ansioso tem? Medo? Tem, muito medo de tudo. E aí está falando o quê? Confiança na providência divina? Ou falta de se mexer para ir atrás daquilo que quer, daquilo que é importante? Eu fico esperando só cair do céu, eu fico jogando a culpa nos outros, mas não faço a minha parte. Outro sintoma. Jesus diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. João 14:27. O fruto da longanimidade é a profunda paciência consigo mesmo e com a caminhada e crescimento de cada pessoa. Este fruto ajuda a compreender melhor a vida, a não se irritar com tanta facilidade. Santa Teresa d'Ávila ensina: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. Olha aí, casados.
Se você vive impaciente, com raiva, com picuinha, se medindo com seu marido, com a sua esposa, criatura, está te faltando isso aqui, ó. Esses frutos do Espírito Santo podem nos ajudar a termos um diagnóstico das nossas mazelas espirituais e buscar aconselhamento no sentido de quê? De dar remédio a esses problemas. Mas hoje as pessoas só querem o quê? Rivotril. É só psicoterapia, ninguém tem tempo para conversar com o padre, para ler uma Bíblia. Ficam lendo aí livros de coaching, de PNL, o escambau, sem querer dizer que isso é ruim. Eu sou coach, sou PNLista e sei o quanto que isso ajuda. A graça pressupõe a natureza, ensina Santo Inácio de Loyola. Mas tem gente que só trata da natureza, se esquece da graça, só cuida do corpo, se esquece do espírito. E isso nós precisamos mudar hoje. O fruto da bondade nos leva a dar graças ao Senhor, porque Ele é bom. Salmo 136, 1. Com isso, ao experimentarmos a bondade de Deus, sentimos a necessidade de manifestá-la para com os irmãos. Para viver bem esse fruto, é preciso apartar-se do mal e agir bem. E há uma diferença essencial sobre a bondade praticada por aquele que recebeu a salvação pela graça, daquele que não a recebeu. E qual é essa diferença? O homem natural, ou seja, aquele que não está em Deus, que não está buscando Deus, quando faz o bem, o faz por interesse próprio e se gloria de suas obras, achando que por meio delas alcança a salvação. Tá? Que seja até a felicidade aqui. O homem espiritual, que é o homem de Deus, salvo em Cristo, quando faz o bem, não o faz por interesse ou glória própria. Ele o faz para a glória de Deus, como gratidão por ter sido salvo por Cristo. Olha aí. Então esse deve ser o motor do bem que nós venhamos a fazer a qualquer pessoa. E aí nós temos a benignidade. Qual é o entendimento desse fruto? É a atitude de acolhimento, solidariedade e doação ao próximo. Ela nos afasta do egoísmo e da busca excessiva do próprio conforto. Este fruto desperta um interesse mais detalhado, uma urgência em ajudar o próximo. E um professor do seminário me dizia, olha que interessante essa comparação. A bondade me faz dar o pão para o pobre. A benignidade me faz torrar o pão, passar manteiga e geleia. Ainda perguntar se ele quer um cafezinho junto, olha aí. Detalhes, né? O fruto da fidelidade é a decisão certa de perseverar. Ele nos faz ser mais fiéis aos compromissos e deveres com Deus e o próximo. É uma fidelidade que leva para a eternidade, como está em Apocalipse 2:10. Mostra-te fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Depois nós temos a mansidão, que é a docilidade no modo de pensar, olhar, falar, agir, acolher e ensinar. Sempre que eu levo as pessoas aos conventos, lá de Madre Teresa de Calcutá, aos conventos de clausura, lá na peregrinação Aparecida, ao Mosteiro das Beneditinas, o pessoal fala, nossa, como essas freiras são doces, como elas são mansas, como elas são calmas. Elas falam e a gente sente uma paz. E por quê? Porque são amigas íntimas de Deus, que vivem na oração, na penitência, fazendo o bem. Então isso vai acontecer naturalmente. O fruto do autodomínio nos leva a controlar nossos comportamentos e atitudes. Essa temperança nos modera em todos os aspectos e liberta-nos das escravidões, dos vícios e atos maus. Quantas pessoas não carecem desse autodomínio e por isso estão tão doentes? Quantas mazelas psiquiátricas não têm aí em vícios a sua raiz? Esse fruto traz disciplina e clareza no caminho da santidade. Portanto, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Gálatas 5:24. Pois, se vivemos pelo Espírito pautemos também nossa conduta. Gálatas 5:25. E aí vem, para encerrar, 2 dicas para você ter intimidade com o Espírito Santo. Em primeiro lugar, cultive uma vida de oração e comunhão. 2 coisas essenciais. Ore regularmente ao Espírito Santo e reserve momentos de quietude para ouvir a sua voz também. Deus vai inspirar tudo aquilo que é no sentido do bem, da autossuperação, pode ter certeza que vem do Espírito Santo. Permita que Ele seja seu guia.
Segundo, viva uma vida de consagração e obediência. Entregue todas as áreas da sua vida a Deus e busque viver conforme os mandamentos. Jesus diz o quê? Quem me ama é quem cumpre os meus mandamentos. E aí ele vem, o Espírito Santo vem e faz um ninho nas nossas almas. E a nossa vida se transforma. Lembre-se de que o Espírito Santo é um guia fiel, está sempre disponível para fortalecer, capacitar e conduzir a gente. Santo Tomás tem uma oração linda que diz assim: Espírito Santo, Deus de amor, concede-me a inteligência que te conheça, a angústia que te procure, a sabedoria que te encontre, a vida que te agrade, a perseverança que enfim te possua. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.